Eu vou tentar ir bem devagarzinho, porque nós estamos num tempo de produzir pelo entendimento. Então precisamos entender aquilo que Deus tem ministrado. A Bíblia que eu tenho em mãos é de uma versão extremamente diferente da sua, né? Eu tenho aqui uma Tanakh Brit Hadashah, que é a Bíblia completa messiânica, e ela faz uma tradução bem original dos textos que nós vamos ler. Por exemplo, na leitura da Bíblia que você tem em mãos, a palavra concerto é aliança. Concerto é o quê? Aliança. Talvez você tenha uma outra tradução, a palavra pacto também é aliança. E a palavra original não é nem concerto nem pacto. A palavra original é aliança. Nós vamos falar sobre aliança. E vamos começar aqui uma série daquelas que temos parecido com a Netflix, de mensagens sobre aliança. Aliança de Deus, aliança com Deus, aliança entre Deus e o homem, aliança entre os homens, aliança conjugal, aliança paternal e por aí em diante. Nós vamos estar sendo ministrados aqui. Quantos acharam Hebreus capítulo 8? Bendito seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Eu vou ler a partir do versículo 6. Por favor, me acompanhe, por mais diferente que seja a leitura. Agora, porém, a obra dada a Yeshua é muito superior a deles. Assim como a aliança por ele mediada é melhor. Porque esta aliança foi dada como Torá, com base em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança não tivesse dado espaço para a descoberta de erros, não haveria a necessidade da segunda, pois é Deus quem achou erro no povo ao dizer: vejam então, chegando dias, assim diz Adonai, quando estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles, de sua parte, não permaneceram fiéis à minha aliança. Dessa forma, eu de minha parte parei de me importar com eles, diz Adonai. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei a Torá na sua mente e escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nenhum deles ensinará a qualquer outro ou a seu irmão dizendo: conheça Adonai, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. Porque terei misericórdia de suas iniquidades e não me lembrarei dos seus pecados. Ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança antiga, e tudo que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho do desaparecimento total. Você leu o versículo 13 na sua versão? 1, 2, 3. Dizendo um novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar-se. Você pode se assentar? Como disse, nós vamos tentar ir bem devagarzinho, à medida que o Espírito Santo me permitir.
para conduzir os irmãos dentro de um entendimento daquilo que Deus tem ministrado sobre as nossas vidas. Dá um pouquinho mais de microfone para mim aí, sonoplástico. Eita Deus, olha aí. Glória a Jesus. Ficou bom, hein? Obrigado. Deus abençoe sua vida. Nós temos por entendimento bíblico que a palavra aliança no hebraico significa berit. No hebraico é berit. Berit é pacto. Berit é conserto. Berit é aliança. A palavra grega para a aliança é diadek. Diadek, qual é a palavra? Diadek também é pacto, é acordo, é consenso, é aliança. A palavra para aliança no latim é aligare. Também aligare dá a ideia de ligar-se-á. Pacto, conserto, combinação mútua com alguém. E dentro dessa ideia de que aliança é um pacto, aliança é um conserto, a Bíblia ela vai mostrar para nós períodos em que Deus estabelece aliança com o seu povo de Gênesis a Apocalipse. Quando nós falamos de aliança, nós lembramos dos estudos que tivemos aqui sobre as dispensações. O que é dispensação? Dispensação é um período de tempo que Deus estabelece para tratar com o homem de maneira peculiar aquele tempo. A saber, nós temos 7 dispensações. Quantas dispensações? 7 dispensações. A primeira dispensação, na dispensação da inocência, a aliança é edêmica. Na segunda dispensação, a dispensação da consciência, a aliança é adâmica. Na terceira dispensação, a dispensação do governo humano, a aliança é noética. Na quarta dispensação, a dispensação patriarcal, a aliança é abraâmica. Na quinta dispensação, a dispensação da lei, a aliança é mosaica. Na sexta dispensação, a dispensação é da graça. E a aliança é nova aliança. Qual é a aliança? Nova aliança. Na sétima dispensação, a dispensação do milênio, a aliança é milenar. Deus é o Deus de aliança. Deus é o Deus de acordo. Deus é o Deus de pacto. Deus é o Deus de combinado. Deus é o Deus que estabelece propósito, de maneira que eu faça a minha parte enquanto Ele faz a dele. Não existe aliança quando uma das partes quebram o acordo. Não existe aliança quando uma das partes quebra o pacto. Então, Deus estabelece aliança na medida que coloca uma confiança em nós, de que vamos fazer a nossa parte, de que vamos cumprir a nossa parte do acordo. Uma outra palavra e uma raiz que sai da palavra hebraica berit para aliança é corte. Não existe aliança sem corte. E todas as vezes que se estabelecia um concerto, uma aliança, se cortava, se colocava em partes elementos. Eu lembro-me de uma das visitas de Deus prometendo a Abraão um filho.
Onde dentro do pacto, dentro do concerto, Deus manda Abraão separar animais e manda Abraão cortar aqueles animais em parte. O que Deus está estabelecendo é que nessa aliança existem partes que competem a mim e existem partes que competem a Ele, de maneira que se eu não honrar a minha parte, eu não posso querer cobrar Deus que honre a parte dele. Amém? Está entendendo? Deixa eu continuar devagarzinho como eu estou. Deus então, pensando na ideia de estabelecer um símbolo, de marcar uma ideia no corpo físico do homem, no capítulo de número 17 do livro de Gênesis, ele vai pedir para Abraão circuncidar todo o primogênito. A partir de então, todo hebreu e todo israelita que se preze, sendo ele macho, menino, no 8º dia de vida, ele precisava ser circuncidado. E o que era essa circuncisão? Era uma aliança, era um pacto que Deus está estabelecendo. É uma aliança sentida, é uma aliança vivida, é uma aliança marcada. Esse Deus está estabelecendo uma aliança, ele está cortando partes. Eu fico com vontade de aplicar, mas deixa eu continuar a explicação aqui. Tomara que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando no seu coração, para poder ministrar que não há aliança sem corte, não há aliança sem parte, não há aliança sem separação, não há aliança sem corte. Diga para alguém, não há aliança sem corte. Ele está dizendo corta, e a circuncisão era o corte no prepúcio do órgão masculino. Havia um corte. Aquele corte estabelecia um pacto. Alguém estava dizendo, eu tenho uma aliança com Deus. E deixa eu te falar, porque Deus não pediu um corte na orelha, porque Deus não pediu um corte no nariz, porque Deus não pediu um corte numa parte visível para que os homens vejam. Porque a aliança entre Deus e o homem, ela não precisa ser visível pelos homens, ela precisa ser guardada num lugar de intimidade, aonde só Deus enxerga, aonde só Deus vê, aonde só Deus sabe. Espírito Santo. É um corte numa área que não está exposto, é um corte numa área que nem todo mundo vê. E como é que as pessoas sabiam que era circuncidado? As pessoas não precisavam saber se era ou se não era. Quem precisava saber é Deus. Não era sobre mostrar para os homens que tinha uma aliança. Não é sobre se vestir como alguém que tem uma aliança. Não era sobre falar como alguém que parece ter uma aliança. É sobre mesmo sem parecer. É sobre mesmo que ninguém veja. É sobre mesmo que ninguém note. O Deus sabe que existe uma aliança que só Ele enxerga em você. Deus então estabelece um corte. Deus estabelece uma marca. E todo mundo que tem aquela marca entende que tem uma aliança com Deus. O que faz com que Israel vá às guerras e vençam as suas batalhas não estava no seu plantel, não estava no seu poderio bélico. O que faz com que Israel vá e vença as guerras não estava nas habilidades e nem nas riquezas. O que faz com que Israel vá às guerras e prevaleça contra os seus inimigos era a aliança que eles tinham estabelecido com o Deus de Israel.
sabe quem é Golias. Ele sabe qual é a etnia, qual é a ligação religiosa e quais são os deuses de Golias. E eles não são circuncidados. Mas o Davi, embora não estivesse ainda alistado do exército de Israel, embora não tivesse uma aliança com o exército e nem com o rei de Israel, ele já tinha uma aliança com Deus. E quando ele olha para alguém que não tem aliança, desafiando o povo de Israel, ele olha para esse desaliançado e pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O que Davi está falando é: quem é ele para afrontar o povo aliançado? Quem é esse inimigo desaliançado que não tem pacto, não tem conserto para prevalecer sobre alguém que tem aliança com Deus? Quando eles têm a ideia de que Deus estabelece aliança, a aliança remete a uma proteção. O que te protege é a aliança que você tem com Deus. O que te compromete é a aliança que você tem com Deus. O que dá status de responsabilidade é a aliança que você tem com Deus. Quem não tem aliança não tem compromisso. Quem não tem aliança não tem responsabilidade. Quem tem aliança não pode querer vencer batalhas em Deus, porque o que garante vitória para homem e mulher em Deus é a aliança que nós temos com Deus. Deus está fazendo aliança em cada uma das dispensações. E na dispensação da inocência, a aliança edêmica, Deus está privando e guardando a árvore da vida. Porque da árvore da vida não come desaliançado. E quando Adão e Eva pecou, eles quebram a aliança. E o que Deus faz, pastor? Restaura? Não, Deus não restaura a aliança. A palavra é muito bonitinha e poderia caber na ministração. Eu poderia profetizar: Deus vai restaurar a aliança. Não, mas eu tenho uma palavra diferente dessa que já ouvimos. Deus não vai restaurar a aliança. Deus não vai levar em conta a aliança quebrada, a aliança que já se passou. Ele está estabelecendo uma nova aliança. Deus guarda. João, arrebatado na ilha de Patmos, vai ter a percepção de que a árvore que estava no meio do jardim está na eternidade. E nós comeremos dela. As folhas da árvore dela vai curar as nações, porque só pode comer da árvore da vida quem é aliançado com Deus. Na segunda dispensação, na dispensação da consciência, a aliança é adâmica. E qual foi a aliança que Deus fez com Adão? Embora não propriamente dito, ele diz Adão, mas ele fala sobre um substituto. Ele fala sobre o que o Paulo vai chamar de segundo Adão. Já que o primeiro Adão quebrou a aliança, o segundo Adão vai estabelecer uma nova aliança. Ele olha para a mulher e faz uma aliança. Diz: do teu ventre vai nascer um jacob. Bendito seja. E não é que para nascer tem que cortar. E não é que para dar luz tem que cortar. E não é que para fazer criança ela se desgrudar da mãe também tem que cortar. Alianças dependem de corte.
dispensação do governo humano. A aliança é noética. E essa é a mais conhecida de todas. Quando Noé sai da arca, no período pós-dilúvio, Deus estabelece um pacto, Deus estabelece um concerto. E pela primeira vez um ser humano vai ver, e a Bíblia vai reportar de que aparece um marco. Um marco. Porque outra palavra que se remete à raiz brit é que a aliança ela é circular. A aliança ela é circular. A palavra exata para circuncidar é um corte circular. Circuncidar é um corte circular. Aqui eu preciso parar um pouquinho mais, porque há quem diga por aí, sem informação bíblica, ou no mínimo sem informação antropológica da humanidade, aí ele vai dizer que a aliança é um costume pagão. Há quem diga que a aliança é um costume pagão, porque quem usava a aliança foram os egípcios. Depois quem usava a aliança foram os sumérios. O que eles não sabem e que não entendem, se você der um Google rapidinho, se você der um Google e colocar a frase assim: qual é a civilização mais antiga do mundo? O Google vai dizer para você que é a Mesopotâmia. E onde é a Mesopotâmia? Mesopotâmia é o lugar de onde vem o chamado para Abraão. Abraão vai chamar ele desde a Mesopotâmia. O Egito não é mais antigo do que a Mesopotâmia. Os sumérios não é mais antigo do que a Mesopotâmia. Então não dá para dizer que o uso de aliança é de deuses pagãos, porque anda antes que esses povos fossem estabelecidos como civilização. Deus já estava estabelecendo o pacto e conserto com o seu povo. Para romantizar, quando nós falávamos sobre aliança conjugal, que não é a mensagem de hoje, se entendem que os romanos eles começaram a fazer uso da aliança neste dedo que nós conhecemos como anelar, da mão esquerda, porque há uma veia nesta mão esquerda que está ligada diretamente ao coração. Então a aliança não fala de objeto, a aliança fala de coração. De novo, não é sobre o que as pessoas veem, é sobre o que Deus está enxergando. Tem muito casal, não é a mensagem, mas eu vou um pouquinho. Tem muito casal expondo a aliança de Deus. Tem muito casal que acha que só o fato de estar usando uma aliança ele é casado. Não, se não houver ligação, se não houver ligação de coração com coração, se não houver ligação de coisas comuns, se não houver mesmo objetivo, se não houver mesmo sentimento, se não houver a mesma fé, não há aliança estabelecida somente pelo fato de usar uma aliança no dedo. Agora é de suma importância usar uma aliança no dedo? Mas esse é assunto para outro dia. Eu acabei de fechar um parênteses aqui e abrir, porque nós estamos estabelecidos aqui dentro de uma palavra: aliança com Deus. Qual é a palavra? Aliança. Eu sou um pouquinho só antigo. Eu tenho essa cara de novo, de menino novinho, tenho esse jeito jovial. Eu corro, eu pulo, eu só não caminho. Mas eu jogo bola, eu jogo vôlei, eu jogo queimado. O que tiver, eu jogo peteca, eu jogo dominó, eu dou capoeira, rebento mesmo. Com o pessoal aí. Eu faço o pessoal ficar com vontade de desviar. Porque tem gente competitiva no nosso meio. Não sabe tomar capoeira, né? Mas eu sou um cadinho só. Dos meus 42 anos de vida, eu já estou há 3 décadas dentro da igreja. Tem 30 anos que eu sirvo Jesus.
30 anos que a minha alma está ligada a Cristo. 30 anos que eu estou me convertendo todos os dias, me libertando todos os dias. Que isso, pastor? Há 30 anos não se libertou? Ainda não. Eu estou num processo de libertação, de santificação todos os dias. Mas o que estabelece essa regeneração? A aliança que eu tenho com Deus. Porque não dá vontade de ir para o mundo? Porque não dá vontade de viver uma vida de pecado? Porque eu tenho uma aliança com Deus. E quem tem uma aliança está comprometido. Olha Deus falando pela boca do profeta Jeremias, dizendo: eu desposei eles. Sabe o que Deus está dizendo? Eles eram solteiros, eles eram prostitutos, eles eram casados com relações que não tinham bênção, que não eram legais. Eu peguei eles e fiz de Israel a minha esposa. Eu fiz de Israel a minha amada. E está cá a igreja que gosta de tacar disciplina em quem adultera. Está cá os crentes que gostam de achar que adultério é escândalo só se um homem se deitar com uma mulher. Mas deixa eu te falar, todas as vezes que a igreja se corrompe, ela está se prostituindo. Toda vez que a igreja se vende, ela está adulterando. E quem usa essa expressão é o próprio Deus. Quando ele quis fazer um profeta sentir isso na essência, ele chama ele e diz: vai, procura uma prostituta, casa com ela e tenha filhos. Qual é a ideia, Deus? É para você ver como é que funciona. Assim é Israel, como uma prostituta que não honra a aliança que eu tenho com eles. Mas ainda bem que a profecia ela caiu para nós. Ele está dizendo: mas haverá dias que eu farei uma nova aliança. E eu estou aqui pelo peso da palavra de Deus, declarando uma nova aliança entre nós e Deus. No meu tempo, então, eu dizia que não era assim. Deus está te chamando para fazer uma aliança com Ele nova. Não, os profetas eram mais turrão. A palavra era do tipo, sabe? Te conserta. Porque conserto é aliança, não foi? A palavra é essa. Aqui fica romântico, eu sou romântico. Deus está te chamando para fazer uma aliança. Mas se você entender que aliança é conserto, o que nós estamos dizendo é que Deus está nos chamando para fazer um conserto. Glória. Deus está nos chamando para fazer um conserto com Ele. E quando estivermos falando sobre aliança entre os irmãos, nós poderemos aplicar a mesma coisa. Deus está nos chamando para fazer uma aliança um com os outros. Você sabe por quê? Porque esse risinho não engana ninguém. Esse par do Senhor de mão mole também não engana ninguém. Essa olhada de canto também só engana você. Porque no que se trata de aliança, Deus conhece o coração. O escritor aos Provérbios, o sábio Salomão, ele vai dizer sobre um tipo de pessoa que anda maniando a cabeça, mexendo com os pés, fazendo movimento com as mãos. O que ele está dizendo é que a pessoa está falando uma coisa, mas o seu comportamento, o seu corpo está ensinando outra. Eu tenho uma palavra de Deus para dentro desta casa. Deus está querendo conserto. Deus está querendo conserto. A pastor não é sobre aliança, né? É sobre aliança. Deus está querendo uma aliança, ok? Deus está querendo conserto. Conserto do tipo me perdoa. Conserto do tipo me perdoa e não vamos fazer de novo, porque não é restauração de aliança. Você leu o último versículo de Hebreus? Ele está dizendo que se é nova a aliança, a velha perdeu valia. Ela está terminando. Então eu não estou falando sobre restauração de aliança. Eu estou falando de aliança nova. Estou falando de aliança nova. Aliança nova. É aliança nova. Nova para viver novas coisas, novas para viver novos projetos, novas para viver novos sonhos. Não fica se lembrando das coisas passadas e nem
fica considerando as antigas de Deus. Eis que eu farei uma coisa nova. Eu vou profetizar para alguém que já sabe Bíblia. Não fique se lembrando das coisas passadas e nem considerando as antigas. Eu farei uma coisa nova. Pastor, e o que eu faço com esta aliança que se quebrou? O que eu não vai restaurar é caro, é de ouro. Por mais que você faça de novo, por mais que ela fique inteirinha, quando você tiver que contar a história dela, você vai ter que lembrar que ela quebrou. Deus não está querendo que fique cabendo no teu testemunho. Está querendo coisa nova. Mas nunca se quebrou, eu nem lembro, eu sei que é novo. Mas não aconteceu nada, me deixou triste, eu nem lembro, eu sei que eu estou alegre agora. Eu estou em Jesus agora, vivendo uma nova aliança em Deus. Eu tenho extrema dificuldade de conversar com pessoas saudosistas demais. Eu tenho, é particular. É porque o saudosismo ele é bom até a página 2. Passou daí. Às vezes você quer tratar um assunto de hoje, problema de agora. Só que aí você vai lá no ventre da tua mãe para tratar uma coisa que aconteceu agora e a gente não consegue falar do que já começou uma conversa com alguém que a conversa ficou tão demorada, o embrólio ficou tão enrolado que tu esqueceu pelo qual você começou a conversa. É isso. É que tem gente que em vez de resolver o que está atrapalhando agora, fica querendo voltar o que já foi. O que já foi, já foi. O que passou, passou. Entre todas as coisas se fez novas em Cristo. Senão a gente não fala. O problema aconteceu aqui, então vamos resolver daqui para frente. Aí a gente não consegue resolver o daqui, porque a gente ainda está preso. Espírito Santo. Você leu? Não, se você não leu, aí o problema não é meu, eu li. Tipo, se o pregador lê, eu tenho que ler. É Deus que está falando. Eu não me lembrarei das coisas passadas. Se o Eterno está dizendo, não me lembrarei das coisas passadas, farei uma coisa nova, então eu vou com ele, eu estou com ele. Não fica me procurando no meu passado, porque eu já saí de lá há muito tempo. Eu mando no meu chamado presente e tenho um destino chamado futuro. Eu já saí do meu passado há muito tempo. Eu vi o bispo T.D. Jakes, escuto muito com ele, dizendo que existem pessoas que têm dificuldade de reconhecer no hoje, mas eles ficam sempre lembrando o que você foi. E parece romântico, porque fica assim. Eu conheço o diácono André desde pequenininho. O diácono André sempre foi um bom menino. O diácono André sempre teve uma boa criação. Eu já via que o diácono André seria uma coisa boa há muito tempo. E isso não parece legal? Está embutido no inconsciente uma falta de reconhecimento pelo que você é agora. Então para com esse negócio de ficar lembrando do que eu fui, do que eu deixei de ser, porque eu já não estou lá há algum tempo. Eu já não sou menino de 15, não sou garoto de 25. Hoje eu sou um homem de 42 anos, daqui a pouquinho eu estou com 50. E quando eu tiver com 50 vai ser determinante. Ele está vivendo uma nova aliança com Deus. É por isso que os nossos irmãos, eu não estou falando aqui dos meus não, é por isso que os nossos irmãos às vezes têm dificuldade de lidar com a gente. Porque para eles, talvez você não, porque você foi o mais novo, tudo mais velho. Ou não, ele está te devendo. Tá bom, deixa eu. Os nossos irmãos mais velhos, estou falando dos meus irmãos, os nossos irmãos mais velhos, aliás, está filmando?
princípio, né? É por isso que os nossos irmãos mais velhos têm dificuldade de reconhecer o nosso chamado. Porque vem sempre aquele negócio: eu troquei a fralda dele, eu comprei roupinha para ele, eu já estou quase usando fralda de novo, e ele está lembrando do dia que eu usei fralda. Eita Deus, vai chegar. Se você tiver uma mãe na igreja que ela não reconhece a autoridade de Deus na sua vida, ela não consegue lembrar, não consegue congregar, não consegue obedecer, não consegue se comprometer, porque ela está o tempo todo olhando para a minha figura e lembrando do menininho que saiu da barriga dela. Mas graças a Deus a minha mãe entende que mesmo eu sendo um menininho que saiu da barriga dela, eu sou o pastor que Deus levantou para pastor e louva a Deus, porque tem pessoas aqui com idades maiores do que a minha, mais elevadas do que a minha. Mas tem gente que é mais velha que a gente e olha para a gente desdenhando do que nós somos só por causa da nossa idade. Ainda bem que nós passamos essa transição, mas tem igreja que ainda tem dificuldade. A figura do pastor tem que ser a figura de um pastor de cabelo branco. Barrigudo, eu tenho uma característica: todo pastor tem que ser barrigudo, meio velho, sabe? Meio arcaico. Alguém não me disse para mim: pastor, estou triste. Eu falei: pronto, está triste para quê? Estou triste para a igreja. Fiquei meio, achei o senhor meio esquisito. Eu falei: pronto, o que eu fiz? O senhor sem gravata. Ah, tristeza, meu irmão, gente. Pelo amor do meu pai. Não, o senhor está se vestindo de um jeito muito, sei lá, eu preferi o senhor daquele jeito. Parecia até que tinha mais noção. Oh. Isso é falta de reconhecimento que Deus está fazendo coisas novas. Mas eu, com toda a paciência, expliquei o que eu vou explicar aqui, fique gravado para todo mundo entender. Que eu não estou proibindo o uso de gravatas. O que eu estou dizendo é que nós podemos também não usar as gravatas. Nós vamos vir para cá e uns funkeiros também, vestidos de Nike, de calças pela coxa e de camisa regata. Nós vamos usar aquilo que a moda atual está chamando de esporte fino. E por quê? Porque muitas das vezes eu aqui gritando, cantando, com uma camisa fechada no pescoço, uma gravata apertando as minhas artérias. Eu estava passando mal, quase morrendo em cima desse púlpito. E eu briguei tantas vezes dizendo: gente, pode ser que eu caia aqui. E os irmãos pensam que eu estou sentindo o poder de Deus. Não. Então, desta maneira, eu me senti mais à vontade. E acabei cooperando, porque todos os meus irmãos homens que estão aqui também sentiam um determinado incômodo. Eu não estou falando sobre gravata, eu estou falando sobre aliança. Tem muita gente de gravata, mas aliança quebrada. Eu não estou falando de cabelo que vai no pé, tem muita gente de cabelo que vai no pé e de língua que vai no Japão. Eu não estou falando de usar roupa comprida, eu estou falando de aliança. Eu não estou falando de que os homens vêm, eu estou falando de que Deus enxerga, porque no final das contas o que importa é o que Deus vê. Para os fariseus vestidos com seus caracteres, com suas barbas compridas, com suas roupas bem ordenadas, suas franjas bem ordenadas, como manda a lei. Jesus olha para eles: estão lindos por fora, te parece sepulcro caiado, tão aparentemente bonito, bem apresentado. Quem olha fala: isso é um judeu raiz errada, do lado dentro está podre, do lado dentro está estragado. Eu não estou falando sobre o que o olho vê, eu estou falando sobre o que Deus enxerga. E Deus enxerga a aliança. E Deus enxerga a aliança nova. Porque a velha se quebrou. Eu entendo que o novo é estranho. O que eu disse? O novo é estranho. Você tira a cadeira do púlpito, bota para lá. Quem está acostumado diz: ai meu Deus, o pastor já está mudando. De repente você tira a gravata, bota uma roupinha, uma golinha aqui mais maneira. Ah meu Deus, o pastor está mudando. Daqui a pouco ele vai pintar a parede de preto. Você não me conhece? Preto eu não pintaria não. Eu pintaria de que cor aqui, Lucas? Vermelho. Eu tenho uma vontade de pintar essa parede vermelha.
E a hora que eu pintar essa parede de vermelho, que alguém ficar incomodado, eu estou entendendo que é gente que não tem aliança, gente que quer encher a paciência, gente que não quer coisa com Deus, quer ficar olhando estereótipo, quer ficar vivendo em coisas antigas. Se a igreja fosse de forma antiga aí, a nossa tinha que ter um formatozinho de triângulo e uma cruz em cima, mas Deus está dizendo que vai fazer uma coisa nova e eu estou aberto para o novo de Deus, sem pecar, sem contrariar, sem fazer com que a palavra de Deus seja mudada em nós. Maravilha. Porque os mesmos que pregaram muitas das vezes que bateria era do diabo, hoje estão usando bateria. Os que disseram que guitarra era do Satanás estão tocando guitarra. Sem contar aqueles que não deixavam as pessoas estar no culto, porque não estavam com uma blusa até no pulo. Sem contar aqueles que não deixavam as pessoas cultuarem, porque não estavam com uma saia na medida que ele determinara. Um dia vai dar conta com Deus. Eu não estou falando aqui que nós temos que estar largados. Eu não estou falando aqui que a gente tem que vir de qualquer jeito. Eu estou falando sobre coisas que Deus está vendo. É que tem gente se arrumando para o homem. É que tem gente se arrumando para todo mundo ver. É que tem gente melhorando o estereótipo para poder chamar a atenção dele. Mas Deus está olhando para a aliança. Ele está cobrando a aliança. Deus está dizendo: meu quero é a aliança. Bendita a palavra. Glória a Deus. Que aliança. E o Deus que está estabelecendo uma nova aliança. Você nem viu o relógio novo que tem ali, porque já mudou também. E não é uma ponteira, pastor, eu botei ali para você não ficar vendo. Porque esse relógio aqui chama muita atenção. Eu estava procurando esse relógio no Mercado Livre ontem, ou anteontem. Estava vendo um preço, na dúvida do tamanho, eu acabei não comprando. De repente alguém me ligou e disse: pastor, eu tenho um relógio aqui para dar para a igreja. Serve. Glória a Deus. E ele tem cronômetro. Só que eu, como sabe que sou, não vou botar cronômetro para mim. Porque eu sei que eu vou estourar todos os cronômetros para colocar ali. Na igreja do pastor Silas Malafaia tem um bem grandão assim, ó. Todos os pregadores têm. É uns 9 grandão. E o cara tem que terminar naquele tempo ali. Não tem esse negócio daqui a pouco eu dou para o senhor, pastor. É 7, 6, 5, 4, 3, 2. Agradeço por tudo. Mas não vamos chegar lá, amém ou não amém? Vamos chegar lá. Bendito seja o nome do Senhor. Diga para alguém: Deus requer uma aliança. A moda antiga, Deus requer conserto. Deus requer conserto. Conserto. Deus requer conserto. Deus está querendo conserto. Jesus está sentado na mesa de Santa Ceia. É a última. É literalmente a última Páscoa que ele está comemorando, que eles estão festejando. Ele está sentado na mesa e pega o pão, reparte e dá para eles comer. E quando pega o vinho, ele diz: esse cálice é a nova aliança. Pastor, estou inventando uma coisa nova? Estou não. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20, o episódio da ceia. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu amo a ideia de nós vivermos uma nova aliança e honrarmos os princípios. Eu já disse aqui, eu sei que nem todo mundo concorda, que princípios são tão fortes que mesmo quando um ímpio cumpre um princípio bíblico, ele é abençoado. Você sabe que os Estados Unidos é um dos países mais poderosos do mundo? Você sabe que a América, os Estados Unidos da América, é um dos países que encabeça o globo da Terra. Sabe que descobriram que, independente da religião, 50% dos homens americanos, quantos? 50%. Metade dos homens da América são circuncidados. São judeus? Não. São crentes? Também não. Por uma prática de tradição, eles se circuncidam. E metade dessa metade nem se circuncida pelo fato ligado à religião, mas ligado à ciência. Olha como é que é fantástico. Eu era um leitor da Bíblia que questionava muito Deus. Por que não pode comer carne de porco? Gente, carne de porco é bom demais.
Qual é a implicância que Deus tem com galinha? Por causa do pé da galinha, nem como a galinha, eu como o peito da galinha. Qual é a implicância que Deus tem com esses alimentos? Mas que implicância é essa que tem que lavar a mão? Mas que negócio é esse? Que tem que ficar se purificando? Mas que coisa é essa que o leproso, coitadinho, tinha que ficar isolado? Com o tempo a gente vai entendendo. Você sabia que em uma época onde a medicina não era como é hoje, as nações que não tinham os homens circuncidados, a maioria desses homens adquiria doença nos seus órgãos masculinos. Por quê? Porque a falta de circuncisão, como a higiene não era como nós temos hoje, o banho não era como nós temos hoje, o sabonete não era como nós temos hoje, o creme de corpo não era como nós temos hoje. A bactéria nessa região, ela se proliferava, fazendo com que eles ficassem doentes. E uma vez que esses órgãos estivessem com enfermidade, eles não poderiam procriar. Deus inteligente, sabe que só Ele, querendo os primogênitos, disse: olha, todo homem, todo primogênito, circuncida ele, porque não haverá doente dentro da casa de Israel, para que a minha palavra seja estabelecida. Eu termino dizendo sobre circuncisão porque ela ainda é válida. É válida. Para o judeu ainda é válido, para muita gente é válido. E para nós, protestantes, crentes, evangélicos, é válido? É válido. É que hoje o corte não está no órgão masculino. Até porque isso implicaria só dos homens estabelecer aliança. Mas Deus quer estabelecer aliança com todos. Então o apóstolo Paulo fala que agora nessa nova aliança, a circuncisão não é na carne, a circuncisão é aqui no coração. Aí dá para homem, dá para mulher, dá para jovem, dá para adolescente, dá para grande, dá para pequeno. Você viu ele dizendo o maior e o menor. O maior e o menor aqui não significa dizer pequeno e grande, mas o menos favorecido, sabe? O menos intelectual, o menos entendido. Todos eles seriam circuncidados de coração. Aliança. Quem tem aliança com Deus faz o que não deve fazer. Quem tem aliança com Deus, quando peca, ele se estremece diante do Senhor em temor, para pedir graça, para pedir perdão. Nós estamos vivendo uma época que eu ouso dizer que a maioria dos crentes que entram no culto, que dobram os seus joelhos, eles fazem uma oração de perdoa nossos pecados sem ao menos pensar que tipo de pecado ele está pedindo perdão, porque está no automático. Mas Deus está dizendo: eu vou escrever a minha Torá. Pastor, não é da lei, então não existe mais para nós, não existe, porque agora ele está dizendo que a Torá, a lei não vai estar marcada na pedra nem no papiro, a lei vai estar marcada no coração. E se a lei marcada no papiro, na pedra, estabelece circuncisão no corpo físico, a lei marcada no coração estabelece circuncisão na alma, no espírito, no entendimento, no coração. E se circuncisão é um símbolo de aliança, e a aliança remete à palavra corte. Eu fiz alguns cortes para ter aliança com Deus. Eu fiz alguns cortes na minha vida para ter aliança com Deus. Eu fiz alguns cortes nas minhas